Olá galera, beleza? Sou o Guto Maranhão, né? Hoje vou estar aqui falando sobre a minha trajetória musical, né? Um pouco da minha história com a música, né? Primeiro eu peço que vocês se inscrevam no canal, dê um like aí nesse vídeo se vocês gostarem do bate-papo. E quero também lembrar aqui que se saiu algum barulho aí de guarda, aquele barulho tipo sirene de guarda, é o guarda aqui da rua, beleza? Tá passando aqui, Aí às vezes eu deixo para gravar à noite, que é um pouco mais silencioso, mas aí tem um barulhinho do guarda, mas não tem nada a ver não, beleza? Eu quero falar aqui um pouco sobre a minha trajetória musical, né? Eu sempre falo aí nos vídeos que eu tenho aí 25 anos na música e tal. E assim, eu quero dizer que naquele tempo lá, eu vinha de uma família pobre, né? A minha mãe era evangélica, ela queria muito que a gente fosse músicos, mas assim, não tinha o dinheiro para comprar um instrumento, né? E por ela ser evangélica, a gente não tinha acesso a assistir televisão, né? Era chegar da escola e brincar de bola, fazer outro tipo de atividade, né? E a gente não tinha acesso à televisão a coisa nenhuma. Às vezes tinha até alguém comentando um filme e confirmava com a gente, né, na escola. E aí, você assistiu o filme e tal, aquela parte lá que... Mas a gente não tinha nem assistido, porque eu vim ter acesso mesmo à TV, eu já tinha assistido televisão com 21 anos de idade, quando eu comecei a trabalhar, que me casei, que tive uma televisão, né? Aí voltando assim a parte musical, né, ficava muito difícil da gente ter um violão. Então eu comecei o que? Eu vim ter também um instrumento musical já com 20 e poucos anos de idade, 22 anos. Assim, tocando sempre em guitarra dos outros, violões dos outros, né? E aí como começou isso? Foi os parentes da minha mãe também, eles são músicos, né? E sempre na família vai sair um que automaticamente já nasce com aquele interesse, né, de música e tal. E aí eu comecei a ter um interesse pela música, mas não tinha instrumento, né? E até que um dia meu pai comprou um instrumento, mas ele comprou pro meu irmão, que meu irmão gostava muito de tocar aquele batidão, né, aquelas modas batidas. E eu sempre gostei de instrumental, da música solada, então meu pai não gostava muito. Aí mesmo assim ele falou, não, divide o violão com vocês e tal. Só que aí as horas que a gente ia pegar, batia na mesma hora, né? Que ele ia pegar, eu queria pegar também. Aí acabou que eu trabalhava lá com um rapaz, né? E meu pai tinha um bar lá, uma mercearia e bar, né? Esse rapaz todo dia ia tomar uma cervejinha lá, uma caipirinha e tal. E ele tocava violão, né? Aí ele era dono de uma fábrica de carrocerias, de caminhão, e eu comecei a trabalhar com ele lá. E ele ganhou confiança em mim, conhecendo meu pai. Ele tinha um violão na época, as marcas eram Giannini, Rei e o de Jorge, né? Marca de Jorge, que é uma marca muito boa, né? Sinal, na época era top, aí eram essas marcas para quem ia aprender assim. Eram as três marcas que tinha no mercado aí para vender, né? Sendo a Giannini, a de Jorge mais caro e o Rei o mais barato, tonante. E aí meu pai tinha comprado um tonante, né, pro meu irmão, para mim e ele, mas aí não batia. Toda vez que a gente ia pegar, acabava tendo os dois querendo pegar ao mesmo tempo. Aí eu trabalhando com esse rapaz, ele comprou esse violão e deixou comigo, né? Inclusive ele já é falecido hoje, eu agradeço muito ele ter feito esse. E aí ele largou esse violão lá em casa e como ele ia tomar uma todo dia lá, ele precisava do violão lá, então já ficava lá. E assim eu fui pegando no violão e fui treinando, fui aprendendo e até comentei no outro vídeo que meu irmão ele era mais articulado no violão, tinha mais facilidade. E às vezes quando eu ia ver alguma coisa que ele estava fazendo, para me zoar, escondia, né? Mas brincando, brincadeira dele, né? E eu pegava, ouvia aquilo lá, depois eu pegava o meu violão e fazia, né? E ele começou a achar interessante, né? Como que eu não via ele fazendo e pegava e ouvia e fazia, né? Então a minha trajetória musical começou assim, né? Eu tocando sempre com o instrumento dos outros, mas nunca deixei esse foco de querer tocar, né? E aí depois eu entrei para o tiro de guerra, fiz
o tiro de guerra, numa cidadezinha lá, né? Eu sou de uma cidade pequena aí do interior do Maranhão. Meus pais muito pobres, né? Não tinha condição de comprar um instrumento, aí, inclusive nem TV a gente tinha em casa, essa coisa aí de... E aí depois dos 20 e poucos anos que eu saí do tiro de guerra, eu precisava trabalhar eu já trabalhava, né? Trabalhava em oficina mecânica, você trabalhava lá a semana inteira para ganhar 2 cruzeiros na época, 1 cruzeiro, né? Não sei nem se vocês é desse tempo aí, eu sou velho pra caramba já. Tenho 45 anos, sou do tempo do cruzeiro, né? E aí chega uma época que o cara se pergunta, né? Poxa, agora eu fiz o tiro de guerra, sou de maior, né? E eu não posso ajudar meu pai, mas pelo menos eu tenho que batalhar para ganhar o meu, se eu não puder ajudar ele, mas não vou atrapalhar também, né? E com isso eu sempre tive essas boas ideias, né? Porque o que a gente vê hoje é filho revoltado porque tem acesso a tudo, né? Que tem direito aí, a tecnologia, tudo, e às vezes ficam revoltados, não sei porquê, né? E tem televisão dentro de casa, tem videogame, tem tudo que a gente não teve e nem por isso ficamos revoltados, né? Se o pai quer, o cara quer uma guitarra, o pai vai lá e compra, quer um violão, o pai vai lá e compra. Eu falo por mim mesmo, né? Porque eu faço por meus filhos aquele que eu não tive. É claro que a gente tem que facilitar, né? E mesmo assim alguns ainda se revoltam, crescem revoltados, jogando a culpa de tudo que dá errado, às vezes nos pais, né? Sendo que não tem nada a ver, né? E aí a minha trajetória musical foi essa, sempre com o instrumento dos outros. Após eu vir embora pra cá, você viu o tiro de guerra, eu pensei, né? Eu preciso trabalhar, e aí eu vim aqui para São Paulo e comecei a trabalhar, né? Fui morar aqui em Santo André, uma cidade vizinha, e arrumei um trabalho e trabalhei lá por quase 18 anos no mesmo trabalho. Em primeiro lugar, primeiro eu arrumei um serviço, trabalhando à noite numa fábrica, e aí essa fábrica faliu durante o período que eu trabalhei lá. Ela faliu 1 ano e 4 meses. Inclusive tem até um amigo meu que trabalhava em outra fábrica boa, né? E ele era encarregado lá e saiu para ficar nessa fábrica que fechou, né? Levamos zica aí, né? Foi ele que arrumou para mim lá e acabou a gente tomando esse chapéu aí. Aí voltando pro lado da música, né? Eu saí dessa empresa, entrei em outra empresa e com o horário que eu conseguia, nesse meio intervalo eu vim me dedicando à música, né? Já tinha conseguido comprar uma guitarra. Eu já quis comprar a guitarra porque eu já queria ir pra noite, e a guitarra, assim, como você tem poucos instrumentos, é melhor você ter a guitarra do que ter o violão, né? E eu optei pra mim ter a guitarra, porque na guitarra tem como você fazer o som limpo e com distorção e tal. Comprei na época pedais, né? Que eu já tocava com pedais, tinha um set de pedais lá com 3 pedaizinhos lá. E através de um amigo meu que me viu tocando numa garagem com um amigo, ele gostou, né, do som. Ele era contrabaixista e gostou, viu eu tocando lá, falou: cara, você não está disposto a tocar em banda? E a gente com medo, né, eu mesmo com medo, não tinha... mas eu não toco nada. Ele falou: não, vamos, a gente trabalha o que tiver faltando aí, você toca bem, eu vou te levar lá. E aí eu já tocando legalzinho, né, arrisquei e fui, né? E aí fiquei um tempo tocando com eles. O cara que era contrabaixista já se interessou para aprender guitarra, né? E o pouquinho que eu sabia da guitarra a gente já foi trocando, fazendo intercâmbio ali de conhecimento. E eu já fui tocando contrabaixo, ele tocando a guitarra, e no meio do show a gente já fazia aquela troca de instrumento, né? Eu ficava no contrabaixo, ele tocando guitarra, e aí surgiu, né, essa oportunidade de eu estar trabalhando na empresa e na música, né? De conciliar essas duas etapas. Quem faz isso sabe que não é fácil, né? Que às vezes você vai trabalhar virado, né? Assim, na noitada, já vai virado para poder
fazer mais aquele que você gosta, né? Porque ganhar mesmo dinheiro com a música você não ganha, ainda mais naquele tempo que era na banda era no mínimo 5 e hoje já tá mais, digamos, tá mais difícil de você levar um calote, né? Porque mas naquele tempo você ia tocar em algum lugar, chegava lá, dava zebra, não pagava, o cara contratava o cachê pelo um preço, chegava na hora alegava que não tinha vendido nada e tal, e a gente ainda vinha contente, né? Porque o músico, se ele for tocar, mesmo que ele não receba, mas só no público que tiver lá, né? Tiver muita gente assistindo o show, isso já é um pagamento pra gente, né? E aí eu consegui conciliar o trabalho e a música, né? Junto, né? Inclusive as pessoas, quando a gente fala isso, eles... Por exemplo, no dia que você falta no seu serviço, por um motivo, o próprio peão que está lá dentro, ele já quer te derrubar, né? Ele já começa a falar, você não veio hoje que você foi tocar, né? Eu toquei durante 16 anos, mais ou menos, aí, trabalhando na mesma empresa e nunca faltei lá por causa de música, né? Isso vai muito de responsabilidade. Ser profissional é ser isso, é ter responsabilidade. Não basta só você tocar legal, e você tem que ser responsável, né? Horários e respeitando a banda lá também é como uma empresa, né? Se você começar a pisar na bola, o cara te tira e põe outro e já era, né? E a minha trajetória musical mais foi essa mesma, né? Pegando em guitarra dos outros, violões, assim, claro que eu não ia pedir emprestado a qualquer uma guitarra, né? Na verdade eu quase que ganhei esse violão, que ficou lá em casa por tantos anos. E daí pra cá eu comprei a minha guitarra, né? Hoje eu tenho violão, tenho guitarra, né? Toco aí, assim, já tem uma... As pessoas, quando você faz o seu nome, que você é um cara responsável, a própria propaganda boca a boca já faz com que você fique... Os caras vêm atrás de você, te procura, né? Porque não é porque você seja melhor, que toca muito bem, toca... É por causa da sua responsabilidade, né? Você é um cara responsável, tranquilo, sabe viver em grupo e tal. E isso soma muito, né? Às vezes o cara é um baita de um músico, toca pra caramba, mas aí não tem responsabilidade, não sabe conviver em grupos e tal. E voltando a falar da instrumentação, né? Naquele tempo a moda era o de Giorgio Giannini, né? Inclusive para tocar na noite aqui, como a gente toca às vezes em local pequeno, eu comprei uma guitarrinha Giannini, eu tava até fazendo alguns reparos, né? Deixa eu pegar ela aqui para me mostrar para vocês. E naquele tempo, para a gente ter uma guitarra assim, era muito difícil, né? Porque não tinha dinheiro. Os pais às vezes tinham vontade de comprar, mas não tinha grana também, né? Aí o cara tinha 10 filhos, se comprasse alguma coisa para um, tinha que dar algo para os outros, né? Então acho que por isso mesmo eles preferiam não comprar, né? Porque até roupa mesmo naquele tempo, quem é desse tempo aí sabe, né? Que os pais naquele tempo, ele compravam um calçado, ele queria que você ficasse 10 anos com aquele calçado e tal. E às vezes comprava um calçado para ele. E você jovem, não queria um igual, mas você era obrigado a usar aquele igual. Ia comprar um sapato, você calçava 38, 36, no caso o cara comprava um 39 e tome um papel dentro para poder... Aí você imagina que o cara tinha 10 filhos, tinha que economizar mesmo, né? Fazer... E aí assim, mas sempre à vontade, quando você quer, você não deixa morrer essa vontade, né? Eu sempre tive vontade de ter guitarra, de ter pedal, ter amplificadores, né? E hoje eu tenho, né? Eu costumo até dizer que, assim, que né, tava falando sobre essa guitarra, né? Às vezes o cara fala, os produtos da China, é ruim mesmo, né? Essa guitarra. Eu tinha uma guitarra dessa aqui que eu tinha feito um upgrade nela, né? Turbinei ela, coloquei captação melhor. Mas só que assim, a madeira, assim, pode ver que ela tá toda manchada aqui, ó. Não vale a pena às vezes você investir, né? Essa semana eu tive que trocar essa chavinha de timbre aqui, ó. A guitarra vem toda bonita, mas com as peças tudo ralé, tudo da pior qualidade, né? Os caras mandam fazer na China para vender barato aqui. E assim, só que também não compensa
pelo que a gente faz aqui nos botiquinhos, você comprar uma guitarra muito cara, né? Aí ainda tem aquele pessoal que chega para tocar e às vezes não tem cuidado, então tem que ser uma dessa aqui mesmo. A gente vai dando um retoque aqui, outro ali. Aí eu uso essa guitarra com a pedaleira GT10, né? E não dá para levar 1000 amp, que é muito pesado, pesa 32 quilos e nem compensa pelos cachês que a gente ganha aí também, né? E aí hoje eu consigo, já tive várias guitarras, né? Assim, se eu quiser ter uma guitarra boa hoje eu posso comprar, né? Isso eu não reclamo, graças a Deus. E assim, né? Quando a gente quer, eu estou contando aqui um pouquinho da minha história para dizer que quando a gente quer, mesmo às vezes sem você ter o acesso fácil ao instrumento, isso está na cabeça da gente já, né? Quando você quer alguma coisa, você vai buscar. E quando você vai buscar aquilo que você gosta, vem de uma maneira tão natural que você nem percebe, né? E fui aprendendo nesses violões, graças a Deus eu fui desenvolvendo, tocando de ouvido, né? Tudo que eu sei, nunca fui em escola para aprender, sempre foi desenvolvendo no ouvido, né? Afinação, sentava junto com meu irmão, tocava junto, e isso foi... E aí quando você entra numa banda, que você começa a tocar, receber um elogio, né, de alguém assim que já toca também, que o que hoje também é difícil, né, que a maioria só sabe criticar, né? E eu sempre convivi no meio de músicos mais velhos e você vê que quando eu fui pra música, foi um músico que me descobriu, né? Falou, cara, vamos, esse cara é o Miro, é um cara legal pra caramba aqui, né? Um grande contrabaixista e guitarrista, né? E ele apostou em mim, por isso que eu aposto nos outros. Pra mim, eu acho que todo mundo é competente. Você é inteligente. Basta você usar a sua inteligência. A gente só não é inteligente para aquilo que a gente não gosta, mas para aquilo que a gente gosta a gente vai buscar e aprende rápido, né? Então eu acredito muito no ser humano, eu acredito que você é inteligente, que você pode, né? Você pode tanto quanto eu, tanto quanto qualquer um aí. Eu acredito muito no ser humano, né? No poder da nossa mente, na nossa inteligência, né? E assim, hoje o que a gente vê muito também na geração mais nova é que o cara... Não na geração mais nova, isso já vem de muito tempo, né? Quando na minha época mesmo que eu comecei a tocar, tinha muitos caras metidos a estrelão, né? Que depois viram que a coisa não andava assim mesmo do jeito que o cara pensa, aí viraram cobrador de ônibus, motorista. Porque a música, ela é mágica, né? Aquela coisa que faz bem pra gente, né? Se você der sorte de trabalhar com ela e ganhar dinheiro, melhor ainda. Só que é difícil, né? Porque tem muito músico aí, cada um melhor que o outro, né? Então não adianta a gente querer achar que a música aconteceu depois que eu cheguei, foi que começou a existir a música, que eu sou maior que a música é muito maior que a gente, né? Então aí eu costumo até falar que quando você tem que ser um músico, isso aí depende do instrumento, né? Claro que um instrumento bom vai te dá uma certa estabilidade, né? E você não vai se matar tanto para tirar um som, por exemplo, com uma pedaleira legal, com uma guitarra Ibanez, né? Uma guitarra mais legal aí, uma Jackson, né? Mas isso tudo é quando o cara pode comprar, né? Eu costumo dizer que a guitarra boa é aquela que você pode comprar. Muitos amigos me falam, eu tô começando a tocar guitarra, indica uma guitarra aí. Velho, você tem dinheiro para comprar? Você tem quanto? Tem X. Seu dinheiro dá para comprar isso. Então a guitarra boa para você é essa. Não adianta nada você investir aí 2, 3, 4 mil reais numa guitarra, fica a vida inteira pagando, sendo que às vezes você poderia ter, com isso você comprava um ampzinho e vai desenrolando e vai trocando. Porque tudo que a gente quer é ter um gasto, né? Nada vem de graça, ninguém dá nada para ninguém, né? Hoje eu tenho meu amplificador, minha pedaleira, mas já comprei um monte de pedaleira aí, levei chapéu. Você compra uma pedaleira usada e usa pouco, ela estoura, queima, né? Isso faz parte da rotina do músico, né? E assim, com tantas dificuldades na minha trajetória musical, eu nunca entrei em desespero, nunca fui culpar meu pai porque entrar em desespero, ficar revoltado, não. Dou graças a Deus hoje
pela música na minha vida, né? Porque isso é uma terapia, né? Independente de você ir ganhar dinheiro com música ou não. Só em você aprender algo e poder dividir esse algo com outras pessoas, isso é muito gratificante, né? E hoje a galera tem acesso aí aos melhores instrumentos, a internet, né? Que te dá uma gama de conhecimento, vídeo aulas. Isso é muito bom, né? Bom demais. A tecnologia tem esse lado bom aí, né? Facilita a vida dos aprendizes, do pessoal que está começando aí na música, né? E assim, galera, falando da minha trajetória, mais ou menos isso aí, levou um certo tempo, né? Pra gente que toca de ouvido, que não vai na escola, você tem um pouco mais de dificuldade para estar... Às vezes você até tira o solo aqui na mente, mas na hora de passar para o instrumento, como você não tem a técnica, né? Quando você já tem a técnica, né? Você já vai um pouco estudar a técnica, não na escola, mas através de videoaulas, que eu peguei muita técnica através de videoaulas, né? Olhando como outra pessoa faz o solo e aplicando a técnica que vai desenvolvendo. Porque tem solo que se você não tiver a técnica, por exemplo, um solo que tem arpejo, né? Se você não souber a técnica, e naquele tempo lá que a gente aprendia, você aprendia tudo na raça mesmo, de ouvido ali, não tinha como olhar um vídeo na internet, que não tinha, né, para descobrir uma técnica, locais pequenos também, o pessoal só ensina o básico, né? Os professores são limitados. Tinha grandes professores lá na cidadezinha de Caxias, né? Ali na escola municipal. Mas assim, a gente também não tinha esse acesso, né? Era todo mundo meio do mato, aquela coisa de medo de chegar em algum lugar. E assim, mesmo assim eu agradeço, né? Eu tirei um lucro disso, porque, igual eu falo, quando a gente quer, a gente não mede esforço, né? E assim, consegui tocar, não sou o rei da guitarra, não sou o importante, mas assim, o importante que eu acho é o pouquinho que eu passo dividir com vocês. Isso é o mais importante, é enxergar as pessoas do outro lado. Saber que as pessoas têm inteligência tanto quanto qualquer um, né? E a música, ela é mágica, né? Quem não gosta de música, né, galera? Então, galera, minha trajetória musical é essa aí, né? Venho de uma família pobre. Recapitulando aqui, né? Família pobre, nunca tive um instrumento, né? Vim ter um instrumento depois de 22 anos aí de idade. A questão do assistir televisão também, né? Que eu nunca fui assim influenciado nem pela TV, porque eu não tinha na época, né? Mas mesmo assim estou aqui, né? Dividindo um pouquinho que eu aprendi com você durante toda essa trajetória, né? Tem muitas passagens que eu não vou contar aqui também, porque não dá, porque senão eu teria que fazer um vídeo aqui muito longo, né? Várias passagens de tocada, de viagens, de calote, de situações engraçadas dentro de ônibus, dentro de van, né? Eu espero que eu tenha contribuído aqui, né? Contei um pouquinho da minha história aqui, como eu cheguei na música, como eu consegui aprender algo para estar dividindo com vocês, ok? Um grande abraço a todos, até o próximo vídeo, se Deus quiser.